Cadê esse pessoal durante esses 7 anos? Sério, eu quero entender. Porque, de repente, do nada, a imprensa internacional inteira resolveu descobrir que existe censura no Brasil. A BBC, Repórteres Sem Fronteiras, Comitê de Proteção aos Jornalistas, Sociedade Interamericana de Imprensa, todo mundo botando a boca no trombone contra o Alexandre de Moraes. E eu fico aqui pensando, onde estavam esse pessoal todos esses 7 anos? Porque não é de hoje que isso começa, gente. Desde 2019, com o primeiro inquérito das fake news, essa novela já está rodando. Só que, curiosamente, enquanto o alvo era um certo ex-presidente que ameaçava a democracia, ninguém dessa mesma imprensa internacional achava um pingo de problema. Fechavam o olho, viravam a cara e, quando muito, faziam aquela cobertura de canto de boca. Agora que a bola bateu no travessão e pegou um colega de profissão, um jornalista, de repente vira precedente perigoso, vira grave ameaça à imprensa. Que conveniente. E não é só isso não. Vocês vão ver hoje o mapa da liberdade de imprensa que já coloca o Brasil na cor laranja. E olha que essa nem é a atualização mais recente. Spoiler, pode piorar muito mais. Vamos entender porque isso não tem mais volta. Mesmo que o Supremo resolva dar uma de bonzinho depois de todos esses acontecimentos. Mas tem outro barril de pólvora explodindo ao mesmo tempo. Observadores internacionais para fiscalizar as eleições brasileiras podem nem conseguir visto para entrar no país. E o Lula, muito discretamente, decidiu simplesmente não entregar as credenciais do novo embaixador americano até depois da eleição. Coincidência? Ou será que não? Eu duvido. Vocês vão entender porque isso pode abrir brecha até para os Estados Unidos colocarem em xeque o resultado do pleito de outubro. Então prepara o café, porque hoje o assunto é pesado. Sigilo de fonte violado, jornalistas com celular invadido pelo Estado, hipocrisia internacional escancarada e um processo eleitoral que já começa manchado antes mesmo da votação. E olha, antes de continuar, se esse tipo de conteúdo crítico, sem paninho quente, é o que vocês vêm procurando e não acham em outro lugar, se inscreve aqui no Oliveira TV. Deixa o like, ativa o sininho, porque a gente vai continuar trazendo essas análises toda semana. Agora, para vocês entenderem esse caso, com toda a profundidade que ele merece, eu vou passar um material excelente produzido pela equipe da Revista Oeste, no programa Oeste Sem Filtro. Todo o crédito da reportagem e da análise que vocês vão ver a seguir é da equipe deles. Trabalho de jornalismo sério que vale muito a pena prestigiar. E aí, aliás, falando nisso, se inscreva no canal deles se você não for inscrito. Depois fica ligado porque logo em seguida eu volto aqui para comentar com vocês o que eu achei do mais importante. Bora com tudo! Decisão de Alexandre de Moraes envolvendo o jornalista Luiz Pablo e Raimundo Cotrim, ex-secretário do governo do Maranhão, ganha repercussão internacional. Em destaque na BBC News, entidades internacionais falam em precedente perigoso e grave ameaça à imprensa. Quem traz as informações é o nosso correspondente internacional, Ivan Kleber. O Ivan já está aqui no telão, vai atualizar a nossa audiência. Ivan Kleber, seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Geisiane. Uma saudação especial a você, as colegas de bancada aqui, a toda a nossa audiência. Isso mesmo. A BBC News, em sua sessão em português para o Brasil, faz uma reportagem trazendo, então, declarações aí de importantes organizações internacionais que estão acompanhando essa situação no Brasil. Já saiu, então, do território nacional isso que aconteceu. E, Geisiane, antes de trazer aqui um resumo do que essas associações estão dizendo, eu já posso adiantar aqui para a nossa audiência que nos vários relatórios anuais que são publicados, não somente pelos Estados Unidos, mas também por entidades internacionais que classificam a liberdade de imprensa no nosso país, com certeza no relatório do ano de 2026, o Brasil será rebaixado, terá uma nota menor do que nos outros anos. Essa questão começa a ganhar uma repercussão importante e a BBC, então, ela traz aqui, por exemplo, a declaração de Maria Trajan, que é coordenadora do Programa de Proteção e Espaço Cívico da Article 19 para o Brasil e América do Sul, que afirmou que a decisão do ministro Alexandre de Moraes é preocupante porque fontes jornalísticas são protegidas pela Constituição e que, segundo ela, ainda medidas de investigação que possam revelar fontes devem considerar também os efeitos que isso pode produzir sobre futuras denúncias sobre o jornalismo investigativo. A Repórter Sem Fronteiras, que também é uma associação bem conhecida, afirmou que o sigilo da fonte não protege apenas a identidade de um informante, mas também materiais, comunicações e outros meios capazes de levar a sua identificação. Para a Repórter Sem Fronteiras, mesmo que exista uma justificativa legítima para investigar riscos à segurança de uma autoridade, medidas que possam atingir a liberdade de imprensa precisam ser proporcionais. Já a Sociedade Interamericana de Imprensa também criticou a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Em um comunicado no dia 12, na última quarta-feira, a organização afirmou estar alarmada com a possibilidade da identificação de uma fonte por meio de uma análise dos dispositivos apreendidos, ou seja, eles focam mais em como que eles conseguiram, como que as investigações chegaram na fonte. E eu também, fazendo aqui a preparação
para a nossa pauta, Geisiane, busquei uma publicação fora dessa publicação da BBC News, que vem do Comitê de Proteção de Jornalistas, que é justamente um órgão que protege a liberdade dos jornalistas mundo afora. Eles têm a sua sede na cidade de Nova York, e eles dizem aqui que o Supremo Tribunal Federal de Justiça do Brasil, eles dizem estar profundamente preocupados com a decisão do Supremo Tribunal Federal, e eles destacam aqui que a Associação Interamericana de Imprensa emitiu um comunicado afirmando que a violação do sigilo profissional pelo Supremo Tribunal Federal representa uma séria ameaça ao exercício do jornalismo no Brasil. Eles também entraram em contato com a defesa do Luiz Pablo, que confirmou a essa associação que a transferência bancária se destinava a uma propriedade rural e que até agora a defesa não teve acesso à investigação, porque está em sigilo. Algo que nós estamos acompanhando pelo menos desde 2019, mas que agora começa a ganhar uma repercussão internacional extremamente importante por conta desse caso, que são esses casos que estão em sigilo, né, onde o investigado não consegue sequer ter acesso ali ao conteúdo para preparar a própria defesa. Então, esse comitê lá de Nova York também está acompanhando o caso. E olha, Geisiane, eu acredito que nos próximos dias isso ganha uma repercussão ainda maior por conta dessa disputa que a gente está acompanhando ali no Supremo. Vai ficar com a primeira turma, vai para o pleno, como se posicionará a corte. E aí, se a corte apoiar essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, será a corte a repercutir internacionalmente. Por enquanto, é a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Volta e meia, o Flávio Dino é citado, mas o grande foco mesmo é na decisão do ministro de Moraes. Geisiane, devolvo para você. Ivan Kleber, nós temos aqui também para nossa audiência um mapa em que mostra a liberdade de imprensa mundo afora. Quero chamar a atenção para o Brasil. O nosso país está ali numa cor um pouco alaranjada, que significa que é problemática. Então, de acordo aí com essa apuração, né, a liberdade de imprensa no nosso país já encontra problemas. Enfim, já caminha aí por uma coisa pior. Olha, problemática eu acho ainda que foi no eufemismo, sinceramente, aqui trazendo para nossa audiência. Que, por exemplo, a gente tem aqui, você mencionou essa questão do ranking mundial da imprensa, a gente tem uma nota dos Repórteres Sem Fronteira que fala, inclusive, a respeito do estrangulamento financeiro que esses jornalistas vêm sofrendo. Isso aplica perfeitamente a esse caso. Tanto o jornalista quanto a fonte estão sendo perseguidos e o jornalista ficou sem acesso aos seus equipamentos, o que prova, inclusive, essa pesca probatória. O nome da fonte só apareceu depois que a privacidade do celular do jornalista foi invadida pela máquina estatal. Deixa eu trazer aqui a tela, Ivan Kleber, as nossas analistas. Berenice Leite, sua pergunta. Olá, Ivan, muito boa tarde. Sempre bom tê-lo conosco aqui no Jornal Segunda Edição. Ivan, eu estava te ouvindo e pensando aqui algo quanto é semelhante à forma como a imprensa tradicional, né, em outros países e aqui no Brasil funcionam de forma muito alinhada, né? É quase um espírito de corpo também, existe até um corporativismo, porque a indignação dos veículos tradicionais de comunicação aqui no país, que agora estão preocupados com a quebra do sigilo da fonte, mesmo que isso já venha acontecendo há 7 anos, né? Desde que abriram o primeiro inquérito das fake news. E lá fora, a gente sabe também que existem os principais veículos de comunicação, eles também são tendenciosos, eles também acabam buscando aí, politicamente falando, tratar de uma forma que acaba deturpando a imagem. Veja como eles trataram Donald Trump durante todo o processo, até ele ser eleito novamente presidente da República. E aqui no Brasil também não é diferente, né? Assim fizeram também com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, o que me faz lembrar também é um jornalista que vira e mexe, ele traz informações e acaba se metendo em situações aqui do nosso país, né? Que é o Glenn Greenwald. E será que seria por esse motivo esses jornalistas que de vez em quando, né, mesmo não sendo brasileiros, acabam trazendo informações ou entrando em situações peculiares aqui da política brasileira, será que eles também estão preocupados em ter o sigilo da fonte quebrado ou que o ministro Moraes os investigue e abra um inquérito aí específico para eles? Por que será que agora a imprensa internacional também decidiu ir para cima do ministro Alexandre de Moraes? Essa é a minha pergunta. Olá, Berenice, muito bom acompanhar aí o seu trabalho de Brasília. Berenice, você foi no resumo dos últimos 7 anos. Nós estamos nessa situação desde 2019. A imprensa mundial agora está, aspas, descobrindo o que está acontecendo. Não vamos passar pano aqui, não. Parte dessa imprensa, boa parte dela, fechava os olhos para o que acontecia no nosso país, porque era necessário o quê? Defender a democracia de uma ameaça que sequer existia, né, que era representada na figura do presidente Jair Bolsonaro. Quando
a ação, então, atinge um colega de profissão dessa mídia internacional e não é um motivo ligado a, aspas, proteção da defesa por conta dessa ameaça que não existia, aí então a gente tem esse alvoroço todo. Eu concordo com você, Berenice. Muitos jornalistas internacionais, né, estrangeiros, trabalham no Brasil, correspondentes. Nós temos várias publicações internacionais sobre o Brasil. A gente pode citar o nome de um outro jornalista que abriu a caixa preta, digamos assim, do Twitter, né, que foi o Michael Schellenberger, que fez reportagens extremamente importantes sobre o Brasil, né, mas ele é uma das pessoas que já sabia o que estava acontecendo no nosso país. Então agora a gente tem essa repercussão justamente porque é isso. Alimentaram ali, né, essa questão. Agora é aquela metáfora, né? Parece que o monstro agora está maior do que quem alimentou o monstro e agora eles estão preocupados. Então existe sim essa leitura e em 2022, principalmente, eu acho que o pico foi 2022, 2023, era necessário, do ponto de vista dessa imprensa internacional, fazer qualquer coisa que fosse útil para derrubar o presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro está preso, mas as ameaças ao jornalismo no Brasil, seja ele independente ou não, continuam, como nós estamos acompanhando aqui. Então a gente está vendo toda essa repercussão. Agora, Berenice e Geisiane, esse mapa que a Geisiane trouxe antes, que coloca o Brasil em laranja, ele não está atualizado com essa questão que nós estamos reportando aqui. É por isso que eu disse, na próxima atualização, muito provavelmente a cor ali do Brasil será aquele laranja mais forte ou até mesmo vermelho. E o Brasil vai cair várias posições no ranking. Então isso já não tem mais volta. Mesmo que o Supremo mude ali a decisão do ministro Alexandre de Moraes, enfim, o estrago já está feito. O que a Suprema Corte poderia fazer agora era limitar esse estrago perante a comunidade internacional. Geisiane, devolvo para você. Trazer novamente as nossas analistas, Ivan Kleber, doutora Kátia Magalhães, sua pergunta. Ivan, essa violação ao sigilo da fonte, ela não foi só inconstitucional, ela teve matizes de perseguição política, já que Flávio Dino é um reconhecido inimigo político desse ex-secretário de Segurança que foi a fonte. Assim sendo, eu te pergunto, a movimentação da imprensa internacional ou de entidades de imprensa de enviarem ao Brasil observadores independentes para fiscalizarem as nossas eleições, independentemente, me perdoem a redundância proposital, independentemente da vontade ou da autorização do TSE? Existe essa disposição, Ivan? Olá, doutora Kátia, sempre uma alegria também estar aqui com a senhora. Sim, existe essa disposição. Se essas pessoas terão visto para entrar no Brasil é que fica a grande dúvida, né? Aqui nós estamos diante de um dilema que as autoridades brasileiras terão que decidir. Permitem que os observadores entrem no Brasil e aí assuntos como esse vão repercutir ainda mais, ou restringem a entrada desses observadores, o que vai repercutir também, porque, obviamente, será uma restrição ali a pessoas que podem acompanhar o processo eleitoral no Brasil, né? A gente está vendo esse embate, e, Geisiane, se você me permite, então, eu já vou trazer uma notícia aqui, não sei se vocês já conversaram sobre isso, mas o Lula, agora à tarde, disse que não vai entregar as credenciais ao embaixador Daniel Pérez, que na sexta-feira passada, mais ou menos nessa hora, né, passava o nome dele lá no Senado, ele estava uma semana esperando as credenciais, e o Lula disse que não vai entregar as credenciais até as eleições. Do ponto de vista diplomático e do ponto de vista da integridade e do reconhecimento internacional do nosso processo eleitoral, aqui também o estrago já está feito. Eu espero que alguém no Itamaraty, obviamente que estou sendo ingênuo, mas que alguém convença o Lula a mudar esse caminho, porque aqui abre já até a possibilidade para o governo americano considerar a possibilidade de não reconhecer o resultado das eleições de outubro, seja ele qual for. Obviamente que essa possibilidade ainda é muito remota, a gente precisa deixar isso aqui bem claro, mas a sensação que a gente tem é que medidas como essa do ministro Alexandre de Moraes, em um contexto fora das eleições, mas o que são eleições, se não um pleito com informação livre, com jornalismo livre, com jornalismo independente, com jornalismo funcionando normalmente, né? E também essa questão dos observadores internacionais que a doutora Kátia comentou. Nós temos um vereador brasileiro, né, do Partido Republicano lá no estado do Texas, né, o Maurício Galante, que ele mesmo já veio nas redes sociais dizer que ele faz parte de uma equipe de europeus que faz essa questão de observação de eleições e eles não conseguiram se cadastrar para acompanhar as eleições. Então é nesse clima que nós estamos entrando. Eu só gostaria de lembrar que, bem ou mal, doutora Kátia, até o Nicolás Maduro permitiu a entrada de observadores na Venezuela durante o período eleitoral. Depois ele discutiu e não concordou com os observadores, mas eles estavam na Venezuela. Então a gente precisa ver aqui que nós estamos entrando de fato agora em um período extremamente decisivo para o nosso país, se nós teremos de fato aí uma tirania ou se ainda poderemos ter liberdade na nossa nação. Geisiane, devolvo para você. Ivan Kleber, muito obrigada pelas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Bom final de semana, até semana que vem.